Olá, tudo bem? E aí, vamos falar sobre reforma tributária? Esse é um dos temas que vai ser abordado no Upgrade Contador, esse evento incrível que vai acontecer dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina, no Teatro Carlos Gomes. E a gente quer que você esteja lá com a gente, tá? Então faz o seguinte, aqui no nosso chat tem um link para você se inscrever na comunidade de avisos do Upgrade Contador. Você faz o seguinte, já vai ali, clica nesse link, te inscreve, que você vai entrar no nosso grupo, nossa comunidade no WhatsApp, para você receber todas as informações sobre esse evento maravilhoso. E a gente, lógico, vai falar de reforma tributária e vai falar de inteligência artificial, vai falar de economia, vai falar de muita coisa para você sair já no dia seguinte com muita informação para tomar decisões estratégicas aí na sua empresa de contabilidade. Quero dar bom dia ao meu parceiro querido que está aqui com a gente, Wellington Marçal, tudo bem? Tudo certo, estamos muito animados por esse evento, né, Magda? E vai ser um evento assim, estamos chegando aos 35 anos, né? Uma empresa de tecnologia, especialista na área contábil, tributária, departamento pessoal, especialmente em empresas de contabilidade, empresas de médio e grande porte. E estamos com essa parceria sensacional com o Sescom de Blumenau, para realizar esse evento aqui em Blumenau, que é uma cidade tecnológica, uma cidade que tem tudo para oferecer, né, para os contadores, tudo de bom. Então, nós vamos uma confraternização, é conteúdo, são apresentações, é cultura. Vamos fazer um evento, pretendemos fazer um evento, Magda, bem diferente. Todos os nossos convidados foram escolhidos a dedo, inclusive o nosso convidado de hoje foi o primeiro convidado e partiu dele já o primeiro sim. E o que eu fico mais, assim, estou aprendendo muita coisa na gestão desse evento, que é os sims que eu recebi. Praticamente, quase, eu não posso reclamar, praticamente só sims eu recebi, né, dos convidados, seja eles da nossa área ou de outras áreas, como econômica, como o Samidana, que a gente está trazendo, o Fernando Schuller, né? Foi uma aceitação assim maravilhosa, né? Isso aí não tem preço para mim. Só isso aí para mim já é uma vitória. Sabe como é que chama isso, Wellington? Disponibilidade, né? Eu acho que quando a gente começa a dizer sim para os convites que a gente recebe, parece que começa a se abrir muita coisa boa e as coisas acontecem com mais naturalidade. Então, quando você se dispõe a participar, quando você se dispõe a enfrentar alguns desafios, um movimento natural do universo conspira a teu favor. Eu acredito muito nisso. E eu vou dizer uma coisa, tá? O sim não foi só dos painelistas, dos painelistas, né? Foi também dos patrocinadores. Olha, no início, a gente não tinha nem valores ainda, a gente só falava do evento, e os donos dessas empresas que estão aqui, ó, que tu vai citar, né? Eles só diziam assim, Wellington, nós estamos dentro, sem saber valor, quanto ia custar. Isso é outra coisa que me surpreendeu muito também, né? Então, assim, estou muito feliz, acredito, estamos caminhando aí para o primeiro evento da SCI em 35 anos, evento de grande porte, né, Magno? A gente já fez muitos eventos para 100, 200 pessoas, 300 pessoas, mas um evento mesmo, um evento de contabilidade, com feira, né, com 3 auditórios que vão ter, um evento já de um porte maior, é o primeiro que nós estamos fazendo nesses 35 anos, estamos colocando toda a nossa experiência desses 35 anos, tudo que a gente viu de bom e que a gente não gostou também nos eventos, nós estamos colocando nesse, né? Quer ver um exemplo, Magda, que nós vamos fazer? A gente está acostumado em eventos e ter aquelas filas quilométricas, fica lá, o pessoal já chega no evento, já fica estressado, que fica 1 hora em pé lá para entrar, pegar uma fila gigante. Os contadores que vão participar do nosso evento, os inscritos, eles vão receber suas credenciais em casa. Então, eles vão chegar no Teatro Carlos Gomes e eles vão entrar. Eles vão ficar lá tendo que ficar numa fila humilhante, às vezes, né? Então, assim, ó, já vamos dar uma boas-vindas, né? Eles vão receber já, nós vamos ter já na entrada, né, uma ação cultural, né, com uma banda de metais, né, que vai fazer uma apresentação de boas-vindas.
né? Vai ter muito LED, né, para o pessoal, para brilhantar, porque o Carlos Gomes não precisa de nada para ficar bonito. O Teatro Carlos Gomes já é bonito por natureza. Ele não precisa de LED, ele não precisa de mais nada. Mas a gente está dando mais um retoque, né, para ficar ainda juntar, se unir aquilo que tem de esplendor, de cultura, com tecnologia. Né? O teatro vai ter acabado de passar por uma reforma, né? Nesse momento está passando por uma reforma, né? Então, nós vamos ter essa outra vantagem aí, né? Então, assim, o Auditório 1 vão ser painéis, né? Então não vão ser palestras. Né? Inclusive, nós íamos ter 2 palestras e os palestrantes pediram para não fazer palestra, para fazer painel também, para ficar mais interativo. Nossos painéis vão ser de 50 minutos, no máximo de 1h15, não vai passar de 1h15. Então vai ser tudo muito dinâmico. Né? No nosso Auditório 2, nós vamos ter uma grande novidade, nós vamos ter um podcast online direto, do início do evento ao final. Com plateia, né? Que é mais com legal. Plateia participando ao vivo ali, né? Além de estar na internet, o pessoal que está ali ao vivo vai poder participar junto desse podcast. Eles vão ver um podcast funcionando ao vivo no Auditório 2, né? O Auditório 1 aí são os painéis, né? Mas é isso aí, Magda. E é uma segunda chance de ver os palestrantes também, porque todos os palestrantes que vão estar no palco 1, lá no Auditório 1, também estarão participando dos podcasts. Sim. Então, isso vai ser muito, muito bacana, bem diferente de tudo que você já viu. Além de todas as atrações culturais que vão estar acontecendo paralelo ao evento, né? Então, vai ser muito dinâmico e é isso que a gente está planejando para esse evento, que é uma realização da SCI nos seus 35 anos e também do Sescom Blumenau Vale Europeu. A gente quer fazer um evento show, na verdade. Um evento, lógico, não pode ser só oba-oba, né? Mas é um evento show, um evento cultural, junto com conteúdo. E com conteúdo de qualidade. Se a gente olhar cada um que vai estar lá nesse dia, vocês vão ver que são pessoas que realmente trabalham na área, que têm muita experiência, que estão por dentro de tudo que está acontecendo, tanto na área tributária, pessoal, né, LGPD, condomínios, economia, né? Vão ter aí o Fernando Schiller, um dos economistas mais equilibrados do Brasil, né? Do Grupo Band. Então, assim, o jornalista de mão cheia, que vai nos também dar uma outra visão, né? Uma outra visão para os contadores de economia política do Brasil. E vamos ter o Samidana, que é também um economista, mas que gosta muito de tecnologia, está muito envolvido com IA, é empresário, tem 5, 6 empresas também, tudo já na área de inteligência artificial, né? Então, vamos ter o Roberto Dias, né? Que é uma referência no Brasil, Roberto, que é uma referência no Brasil e vai... Em IA para contabilidade. Exato, né? Vai falar especificamente de inteligência artificial para empresas contábeis, para contadores, desde iniciantes até, né? Saindo do zero. Sair do zero. A gente vê, inclusive nos cursos do Roberto, a gente vê pessoas de 70 e poucos anos, né, fazendo. E isso é muito interessante, porque a gente vê que realmente a inteligência artificial não é tanto sobre tecnologia, é mais sobre conhecimento mesmo. E a inteligência artificial, gente, a gente está na pré-história da inteligência artificial, tá? Escutem isso. Nós estamos apenas começando, tudo isso está muito novo. Não fica pensando aí, putz, fiquei para trás, agora não dá mais. Não, calma, gente. Não. Vai lá que está tudo começando, né? Lógico que já tem muita coisa acontecendo aí, mas semana passada mesmo nós estamos desenvolvendo aí, Magda, rapidinho, aspas, estamos resolvendo, olha só como a tecnologia é ingrata, né? Nós estamos desenvolvendo aí integrações com inteligência artificial, né, via JSON, né, via API, e surgiu uma nova tecnologia. Tinha que parar tudo, né? Uma tecnologia aí que é uma aliança da Microsoft, Google, Amazon, né, que é uma nova padronização de integrações para IA, para facilitar, para facilitar essas integrações, né, para fazer a IA buscar as informações financeiras, tributárias, de uma forma mais fácil, mais rápida. Então, assim, ó, só para vocês perceberem que a gente está no meio de uma guerra aí, né? No bom sentido, a guerra, né? A gente está no meio de uma evolução, uma erupção, então, vulcânica, vamos dizer assim. É isso aí. Nós estamos no meio de uma... Tira a palavra guerra, porque a gente, ao mesmo tempo, a gente pode estar desenvolvendo uma coisa que, daqui a pouco, aquilo já não vale mais nada. Então, por isso que eu estou dizendo, nós estamos na pré-história da inteligência artificial. Aliás, vou mais longe, nós estamos na pré-história da tecnologia ainda.
porque a tecnologia ela vai evoluir cada vez mais, não tem volta, e a inteligência artificial, depois da internet, eu acho que a inteligência artificial é a grande virada da tecnologia. Então, se você quer entender um pouco mais desse mundo e já sair com ações práticas, já logo depois desse evento, vem para o Upgrade Contador, já te inscreve aí na nossa comunidade. O evento vai ter feira de negócios, como o Wellington falou antes, e quem vai estar lá, a princípio, né, Conferir, Omie e Mendes, Controladoria Digital, a SCI Sistemas, é claro, Exact Cloud, Audito, LGPD 10 Software, Síndicos, Level Tecnologia, Inzap, Bainapse e Tile Consultoria Financeira e Tributária. Então, vai ter todas essas empresas, muito networking, muitas atrações e, principalmente, você vai lá, você está investindo seu tempo, você está investindo, às vezes, em passagem aérea, em hotel, além do ingresso, né? E aí você tem que ter um ROI, um retorno sobre o investimento, e é isso que a gente está preocupado em te entregar. Você sair de lá com atitudes corretas para você dar um direcionamento e liderar a tua empresa para o rumo certo, tá bom? Vamos falar de reforma tributária, então, Wellington? Olha, esse mundo é gigante, não é só reforma tributária, é toda a questão tributária mesmo, né? A reforma é uma delas aí que é o que impacto... é o que está aí, né? É o que temos. É o que temos. Fora o que já existe, né? Exatamente. Fora o que já existe. Eu estou aqui com ela na mesa, nossa expert da casa, da SCI Sistemas Contábeis. Não é irmã da Geni? Não é irmã da Geni. O pessoal confunde bastante. Carla Miller é especialista em legislação fiscal e analista da SCI Sistemas Contábeis, com atuação prática na tradução de novas exigências tributárias para os sistemas contábeis. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Magda, bom dia, Wellington, bom dia, pessoal de casa, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar desse assunto que eu venho vivendo ali desde 2023, né, que é a reforma tributária. Já está aí, né, Carlinha? Tá. Quem não acreditava, né, agora acredite, né? Acredite e tem aqui, outra coisa que não tem volta. Né? Não tem volta. Tem que se movimentar. E olha só, gente, eu não sei se ele está em Curitiba, mas eu acho que sim. Não, acho que está em São Paulo. Está em São Paulo, será? Vamos perguntar para ele. Lucas Ribeiro, advogado tributarista, CEO da Reut e referência nacional em inteligência artificial aplicada à gestão fiscal e tributária. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Estou em São Paulo, Magda. Curitiba, pessoal, Curitiba não sai de ti, né? Eu estava lá ontem, inclusive, Wellington. Olha aí, em Curitiba, mas achei muito frio. Eu voltei para São Paulo, deixa eu fugir logo do frio aqui. Aqui em Blumenau não está tanto frio, mas Curitiba é pior. Curitiba é sempre pior, né? Muito bom. Ô, Lucas, me diz uma coisa. Primeira coisa, a reforma tributária já está aí e a gente pensa nela como... Não só, como ontem a gente estava conversando com a Geni, mudança significa oportunidade, né? E você vem fazendo um trabalho amplo com relação a traduzir a reforma tributária para as empresas de contabilidade como uma oportunidade, né? Sem dúvida, Magda. Bom, primeiro, antes de te responder, Magda, e abordar as oportunidades, dá parabéns, né, vocês pelo evento, pela organização. Você falou aí, né, Elton, da quantidade de sims que você recebeu, não é à toa, né? São 35 anos de história, de muito sucesso, de muita luta, tenho certeza, mas de muita seriedade, muitas conquistas. Então, parabenizá-los por isso. Tenho certeza que será um grande evento. É um privilégio poder estar lá com vocês. Muito obrigado mesmo. E aí, das oportunidades, Magda, tem muito contador preocupado, né? Achando que vai custar mais caro, que vai ter problema com a reforma. De verdade, não. A reforma tributária tem que ser vista como a melhor oportunidade de todos os tempos. É aquela em que vai fazer com que os empresários passem a entender a relevância do contador. O contador deixa de ser um mero operador para ser alguém de, objetivamente, estratégia. Aquilo que vai guiar a empresa para se ter sucesso. Nós vamos eliminar boa parte daquilo que se tem hoje como sonegação fiscal no Brasil em 2033. Mas eliminar a sonegação fiscal pode ser ruim para algumas empresas e pode ser extraordinário para outras, que vão ter melhores condições de competitividade, vão ter uma organização muito melhor dos seus dados. A contabilidade vai ser exigida pela operação tributária, porque vai conviver com a operação financeira. Hoje nós temos um descasamento entre esses mundos.
a empresa vive o financeiro e o contador vive a contabilidade e o fiscal. Não vai mais ser assim. A reforma faz com que exista uma junção entre esses mundos e isso vai nos levar a um nível altíssimo de valorização do profissional e a necessidade dele para gerenciar custos, para identificar aquelas questões de melhorias de processos, muitas vezes, que hoje ficam esquecidas ou ao descaso, seja das operações ou, às vezes, até mesmo da tomada de decisão do empresário. Ele não olha para isso como algo importante. Muito bom a gente ter esse ponto de vista um pouco fora do normal, né? Porque a princípio, né, Carlos, o que a gente sente é todo mundo sofrendo, é uma dor muito grande, porque existem mudanças aí estruturais, né? O que você vê desse primeiro impacto para as empresas de contabilidade, você que está nessa linha de frente aí na área de sistemas? Eu acho que ela é uma grande mudança, assim, de rotina de trabalho, de mudança, assim, de mentalidade mesmo, porque hoje, né, a pessoa que ela está dentro do escritório fazendo os fechamentos fiscais, ela trabalha com declarações que são por homologação, então tá tudo na mão dela. Ela precisa lançar, ela precisa arrumar, ela precisa fazer os ajustes nas declarações, fazer as guias, mas ela não vai fazer mais nada disso, entende? Então, assim, ó, qual vai ser a função dela? Conhecer realmente a parte de tributação, ver se aquelas apurações que o governo gerou e ele vai gerar sozinho, então não é mais uma declaração por homologação, como é hoje, que eu faço tudo, eu saber se aquilo está certo, se aquilo não está certo, o que preciso fazer para aquilo ficar certo, aonde eu estou ganhando dinheiro, aonde eu não estou ganhando, qual o meu fornecedor é bom, qual não é, o meu crédito está entrando, então assim, eu deixo de ter uma função braçal e eu realmente passo a ter uma função mais de gestão, mais estratégica, mais de realmente atuar como um tributarista, de fato, né? Do que alguém que fica fazendo lançamento de ajuste no SPED. Ô, Lucas, tu acredita que a reforma tributária, depois que ela tiver já em plena função, eu acredito numa coisa, eu quero ver se eu estou certo ou estou errado, se tu pensa igual. Vai salvar muitas empresas que hoje acabam morrendo por essa complexidade tributária e essa forma equivocada, né? Porque eu vejo a reforma tributária como uma grande organização também, né? Com relação aos tributos, né? Do Brasil, enfim, sendo mais justo, inclusive, para as empresas, né? Tu não acha que isso vai salvar muita empresa que hoje em dia, na mesma situação, não conseguiria sobreviver por erros tributários, pela complexidade, por às vezes o próprio contador dele não ter noção daquilo? Com certeza, Elton, com certeza. Acho que nós vamos ter dois grandes grupos, eu tenho chamado isso na reforma tributária, dos vencedores e dos perdedores. Então vai ter um grupo de perdedores, que são aqueles que não acreditaram na reforma. Eu tenho dito, às vezes, em palestras, que são os terraplanistas da reforma. Ele acha que a Terra é plana e que não muda, né, que a reforma está ali, mas ninguém viu, ninguém vai acontecer, alguém vai mudar, alguém vai postergar. Então, esses serão os perdedores da reforma, muito provavelmente, porque eles não querem se organizar, eles não querem fazer a coisa certa, eles não valorizam a necessidade, a importância da contabilidade e da gestão em si. Essas empresas, elas vão enfrentar um movimento de transição que é muito pesado para elas. Então, elas têm um período curto de adaptação para até a realidade cultural delas. Comprar com nota, vender com nota, lançar no sistema, né, fazer a classificação correta. Então, essa pequena mudança, né, operacional, às vezes, para essas empresas, pode significar uma destruição do negócio, da continuidade delas. Por outro lado, como você muito bem falou, Elton, essas empresas que hoje sofrem, que são penalizadas por uma questão de desconhecimento, por uma falha, às vezes operacional, um descuido, às vezes muito pequeno, gera uma multa muito grande. Isso muda completamente. Há uma extrema simplificação lá em 2033. As áreas fiscais dentro das empresas e dentro dos escritórios contábeis tendem a reduzir absurdamente. Eu tenho estimado isso em cerca de 10% do que existe hoje. E aí muita gente vai se perguntar, né, mas e os empregos dos analistas fiscais? Vai mudar, né? Nós vamos ter uma outra dimensão de analistas, muito mais estrategistas, muito mais consultores do que operadores, como a Carla muito bem colocou, né? Não vai ser mais aquela necessidade da geração da guia, da apuração do tributo, do recolhimento, até o recolhimento vai ser automático, né? Se o empresário quiser, ele vai deixar em débito automático. Então, isso tudo gera uma simplificação, qualifica
o modelo brasileiro de empreendedorismo até mesmo. Lucas, a gente tem um período de transição aí pela frente, né? E aí eu te pergunto, Bom, você também é um estrategista que conhece muito de inteligência artificial, onde é que entra a inteligência artificial nesse meio tempo aí? Eu não vejo como fazer isso sem IA, né? não tem como. Na verdade, tudo que a gente faz hoje passa a ser feito por inteligência artificial num curto espaço de tempo. O crescimento e a potencialização dela é exponencial. Aquilo que você fazia há 2, 3 meses numa inteligência artificial generativa, hoje ele faz 10, 15, 100 vezes mais, talvez, porque ela vai sendo potencializada num curto espaço de tempo. Então, quando a gente chegar lá em 2033, que é um pouco disruptivo demais o pensamento, né? Mas tudo que a gente enxerga, como a gente faz hoje, terá mudado. É muito difícil que a gente continue fazendo as mesmas coisas daqui 5, 10 anos, porque a inteligência artificial ela muda a dinâmica do trabalho. Ela faz com que nós não precisemos mais pensar, às vezes, no detalhe que hoje a gente precisa explorar e conhecer mais. O ciclo de estudos, de aprendizagem, ele é encurtado absurdamente. Né? Antes nós precisávamos passar às vezes 2, 3 anos estudando um tema para nos tornarmos especialistas nele. Hoje, se você utilizar a inteligência artificial com afinco, né, com dedicação, em um dia você se torna um mega especialista, porque a capacidade de resumo, de consolidação de conhecimento é extraordinária. Então, a inteligência artificial é uma grande potencializadora de todos os movimentos de trabalho e também dos movimentos econômicos. Quem é que está nos ouvindo e é contador, está nos assistindo, é dono de um escritório contábil, tem que saber e tem que promover o seu negócio para essa transformação. Não pode ficar enraizado naqueles pensamentos céticos de dizer, mas isso a inteligência artificial nunca vai fazer, mas isso é complexo demais, eu quero só ver se ela vai conseguir fazer o que eu faço hoje. Vai fazer. Você já não faz, inclusive. Vai fazer. Isso é uma certeza. E quem não acreditar nisso, pode ter certeza, não vai ter sucesso. Vai estar do lado do grupo dos perdedores e não dos vencedores. O Lucas, conheci ele nesse mundo contábil, de empresas contábeis. Ele tinha uma empresa contábil, né? A Reut. E a SCI, a Reut foi cliente da SCI. E tu deu uma pivotada na tua vida empresarial, né? Tu tivesse muita coragem, né? E visão também, né? Onde você... Pô, conta um pouco dessa experiência para nós aí, porque eu acho que esse tipo de coisas é importante para todo mundo, sabe? Para as pessoas, né? Para elas verem que é possível, né? Ir atrás de um sonho, de uma coisa que acredita, porque tua empresa era... Pô, cara, tua empresa era conhecida em nível de Brasil, né? Uma empresa famosa. Na época eu até pensei, pô, esse bicho tá louco, cara, ele tá doido, né? E você deu uma pivotada gigante, né? E deu tudo certo. Eu vou ralando, né, Elton? Mas assim, contar rapidamente a história, né? Eu comecei minha carreira muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, aos 13 anos de idade eu comecei a programar, fui fazer administração, depois fiz direito. Então, quando eu montei a Reut para ser uma empresa de contabilidade, eu já tinha uma experiência de mercado, né, de muita coisa, muita bateção de cabeça, desafios importantes na jornada. E comecei em 2016 a empresa de contabilidade, o BPO, voltado principalmente para um ticket médio alto e para empresas em crescimento. Então, esse era o nosso grande objetivo em 2016. E muito provocado pelos clientes de consultoria tributária, que eu já vinha desde 2011 trabalhando na consultoria tributária. Então, passei praticamente 5 anos entendendo que era um desafio ter um contador especializado em lucro real. Foi o nosso grande posicionamento. Em 2016, a gente colocou 18 outdoors, né, em Curitiba, dizendo especialistas em lucro real. E crescemos assustadoramente de 16 para 17, 17 para 18, e vieram todos os grandes desafios operacionais, as multas, os erros, os problemas dos mais diversos de equipe, de tudo que vocês imaginarem a gente teve de problema. Por quê? Porque um crescimento rápido, ele é descasado da realidade sistêmica, descasado da realidade de procedimentos, de maturação das pessoas. Então, tudo isso me fez acreditar que a gente precisava mudar o método. Não era só uma questão de mudar o perfil do cliente, ou mudar só o sistema, ou mudar um processo. Não era isso. A gente tinha que mudar a forma de fazer a contabilidade.
Porque hoje, regra geral ainda, né, a empresa vive a realidade dela, depois ela pega essa realidade e transfere para a contabilidade, que vai fazer a apuração dos tributos, vai contabilizar e vai fazer lá os demonstrativos. Esta lógica, ela não funciona num movimento onde a gente quer ter real time, tempo real a operação contábil, tempo real a operação financeira. Esse era meu sonho, era meu desejo naquele momento. A gente começou a desenvolver tecnologia proprietária para isso, baseada em inteligência artificial, em 2018, o que era uma loucura. Eu tive que trazer gente de fora para pensar e para criar IA, e a gente teve muito desafio, mas conseguimos gerar produtos a partir disso que depois começaram a ser demandados por grandes empresas. E essas grandes empresas começaram a demandar tanto, Wellington, que passou a não fazer mais sentido ter a contabilidade. Ela estava atrapalhando o crescimento do negócio voltado para as grandes. E hoje a gente tem praticamente aí boa parte das maiores empresas do Brasil são clientes da Reut, que hoje é uma empresa de tecnologia voltado para as grandes integrações dos maiores RPs. Temos mais de 2 trilhões de reais de faturamento acumulado dos nossos clientes no ano. Legal, cara. Legal mesmo. E tu sempre foi um cara, assim, vamos ver se eu vou exagerar, muito fã do lucro real, né? Eu acho que, assim, o Lucas, quando eu vejo o Lucas, assim, eu acho que quando se ele abrir uma empresa com um funcionário faturando R$100 por mês, ele abre já com lucro real. Boa, boa, boa. Tem uma dose de exagero aí, claro, né, Elton? Mas a grande lógica do lucro real é o seguinte: é fazer com que a empresa pague de verdade aquilo que ela deve. Né? Sim. Lógico que no planejamento pode ser o presumido mais vantajoso, pode ser o simples mais vantajoso. Então não é a gente abrir mão do melhor resultado. Pelo contrário, ele é a prioridade. Mas o maior desafio que eu vejo das empresas, muitas vezes, é que elas escolhem o regime sem fazer a conta. Elas vão para o lucro presumido ou para o Simples Nacional por mera facilidade teórica. E elas acabam desconectando do número real. Qual é o número da empresa? Qual é o resultado dela? Uma coisa não deveria interferir na outra. O fato de eu ter uma empresa no Simples ou no lucro presumido não significa que eu posso ter a contabilidade de qualquer jeito. Não significa que eu não preciso conhecer a minha margem, meu EBITDA, minha lucratividade. Então, infelizmente, o empresário brasileiro, ele vinculou uma coisa a outra. Se eu faço lucro presumido, se eu faço Simples Nacional, eu não preciso ter uma contabilidade 100%. Precisa. Porque a contabilidade é o teu guia de gestão, o teu direcionador. E o lucro real, ele força a empresa a fazer essa gestão profissional. Então, acho que essa é a grande vantagem, por isso que eu defendo tanto a ideia do lucro real. E é uma pena, eu também, Lucas, eu concordo plenamente contigo, grau, gênero, tudo. E é uma pena que no Brasil a gente tem tão poucas empresas no lucro real, apenas 300 mil empresas, a gente tem 25 milhões de CNPJs e apenas 300 mil empresas no lucro real. Eu acredito que muito empresário perde muito dinheiro não estando nessa tributação aí, até porque eu sinto uma pressão muito grande do mercado das empresas ficarem no lucro presumido, porque a contabilidade vai ser mais barata, né? Porque o lucro real é mais difícil para fazer, é mais desafio para o contador. Isso que eu estou falando é bobagem ou é verdade isso? Tu sente isso também ou não? Super verdadeiro, super verdadeiro. Então, na verdade, muitas vezes o contador até força, né, o cliente dele a ficar no presumido por conta disso. Ou o cliente não quer pagar 5 mil reais, 10 mil reais por mês para o contador, porque ele prefere pagar o 1.000 do lucro presumido ou 500 do lucro presumido. Mas o que ele não está vendo é o quanto ele está perdendo na outra ponta. Sim. Está perdendo 50, está perdendo 100, está perdendo em desorganização. Muitas empresas, Elton, que a gente pegou na época lá, que estavam no Simples Nacional, tinha 3, 4 empresas no Simples, nome do periquito, do papagaio, os elementos cítricos, né, todos espalhados ali, aquele laranjal todo. Né? Isso é um grande risco para o negócio de continuidade, de gestão, a empresa sendo roubada, às vezes, por funcionário, porque não conhece seu número. Isso acaba com o lucro real. O lucro real organiza a empresa para que ela possa crescer. Então, ele não consegue fazer essa conta de compensação de resultado. Né? Qual que é o retorno desse investimento de pagar mais para um contador, fazer o lucro real? E ainda que você não vá para o lucro real, mas tem que atuar como se estivesse. E aí vem a reforma tributária nessa direção, porque como a gente vai ter uma sistemática de créditos e débitos obrigatória para todo mundo que estiver no lucro presumido, nós já temos praticamente 1,5 milhão de empresas, Elton, que vão virar lucro real. Ainda que ela não esteja na opção pelo lucro real, ela vai operar como se estivesse no lucro real.
Das 6 milhões de empresas no Simples Nacional, estima-se que pelo menos 1/3 delas, 2 milhões de empresas, vão precisar migrar para o regime regular de IBS e CBS. Também vão operar como se estivessem no lucro real. Então, isso é um baita de um impacto, primeiro, operacional para essas empresas, mas depois um impacto social e econômico, na minha visão, onde essas empresas vão se profissionalizar, porque elas vão passar a conhecer o seu resultado de verdade. Muito Obrigado. bom. Muito bom, muito bom. Números sempre ajudam a gente, né, para ter uma visão. O Lucas trouxe esses números aí de muito impacto. Carla, eu queria que tu falasse na prática das empresas de contabilidade, como é que tu vê esse período de transição? Serão muitos anos aí pela frente convivendo com 2 sistemas, né? Serão né, bastante tempo ali, a gente vai ficar até 2032 ainda com ICMS, com ISS, Piscofins sai antes, mas assim, os mais complexos, assim, no dia a dia, assim, da maioria, que é o ICMS, né, vai ficar ali por bastante tempo. Então, assim, eu acho que é um momento de preparo, né, que nem o Lucas falou, quem não se preparou, se prepare, comece a se preparar, conheça a legislação, conheça as notas técnicas dos documentos fiscais, porque vai precisar entender o que está vindo, como está vindo. Por exemplo, ano que vem, o ERP que não tivesse se adaptado às novas regras para colocar esses tributos dentro das notas, não vai conseguir emitir nota, a nota não é validada, então não tem jeitinho. Ou você entra, ou você está fora. Você não fatura, a nota não é emitida. Então, assim, eu vejo que é o momento de realmente dar a devida atenção ao que está acontecendo. Claro que são muitos anos, eu preciso conhecer nesse momento agora todos os anos, o ideal seria, mas se você não consegue, pelo menos saiba o que vai acontecer em 2026. 2026 eu já vou ter que começar a preparar as minhas empresas do Simples, para quem tem bastante empresa do Simples, e a maioria tem um número grande de empresas do Simples, eu já vou ter que preparar a opção, porque em 2026 eu faço a opção para 2027. E aí, o que vai ser bom para mim? Ficar no regime regular? Não ficar no regime regular? O que vai acontecer? Então, assim, poxa, a gente está entrando em junho, né? Então, daqui até final do ano são 6 meses, né? Então, assim, para eu ter todo esse conhecimento, se eu ainda não fui atrás, agora é o momento. Porque está saindo nota técnica, atrás de nota técnica, está saindo Seclastrib, que é um negócio que a gente nunca viu na vida. Quem não sabe o que é, veja os nossos conteúdos, né? Que é a nova classificação desses tributos. Então, assim, é muita coisa nova, sabe? E fora que, assim, vai continuar saindo portaria CAT, vai continuar saindo ato de AT de Santa Catarina, então tudo que a gente tem continua e mais o novo. Então, assim, enquanto o novo não chega, vou me preparar para o novo, até porque eu já vou ter que começar a viver essa rotina de trabalho, essa pegada mais forte, sabe? Então, assim, começa agora para depois não se atropelar tanto, né? Até porque esse conhecimento precisa ser consolidado, né? Não é uma coisa que você sai engolindo e sai depois trazendo isso. Eu vi o tio Patinhas aí atrás, Lucas. Eu queria te perguntar uma coisa. As empresas devem estar preocupadas. Vamos ter muito mais trabalho. Como vamos cobrar isso dos nossos clientes? Tem solução para isso? Tem que cobrar. Esses dias me perguntaram, Magda, por que eu tinha o tio Patinhas aqui atrás, né? Você está vendo dinheiro, tal. O cliente não fica meio assustado, é bom que ele não tem dúvida, né? Tem que pagar. É assim que funciona no mundo inteiro. Tem que pagar. As coisas custam, não é, Elton? Pô, Lógico, que história é essa? Parece que o escritório de contabilidade é uma ONG. Pô, que é uma igreja, que o cara vai lá pedir favor, dá só uma olhadinha para mim, vê só esse número aqui, faz mais esse, abre essa empresa. Pô, não é assim, você tem que ganhar dinheiro. Então, a gente criou uma lógica infeliz no Brasil ao longo do tempo de que o contador é o mal necessário, de que a contabilidade ela é feita para cumprir papel acessório, que é só obrigacional. Pô, não tem que ser isso, tem que ser algo muito mais sofisticado, muito mais agregação de valor do que só burocracia. Então, tem que cobrar bem dos clientes. Vai ter muito cliente que não vai querer pagar, troca de cliente. Não tem problema, você tem que trocar. Você tem que fazer aquilo que é melhor para o teu escritório, que é melhor para a tua carreira. Então, nós temos que parar com essa mania equivocada de achar que tem que ser tudo barato, que algumas coisas tem que ser de graça, porque há um relacionamento legal, isso é maravilhoso, que bom. Acho que você tem que ter clientes diferenciados, você tem que trabalhar questões sociais, pode atender, às vezes, algumas empresas, né, em situação de necessidade, que você vai dar cortesia, que você vai fazer diferente, tudo bem, mas
na estrutura principal, tem que ter preço, tem que ter cobrança, tem que ser rigoroso nisso. Não é ser arrogante, mas é conduzir com profissionalismo, mostrar para a empresa, mostrar para o empresário que custa, que tem um trabalho, uma dedicação intelectual, além do trabalho braçal. Não é aquele 10 minutos, aquela 1 hora, mas é toda uma história construída de muito aprendizado. E a reforma tributária, ela faz com que todos os profissionais da nossa área, eles se tornem absolutamente necessários agora. Nós somos, eu tenho falado isso em eventos, né? Nós viramos jogador de futebol. Né? Nós valemos muito, mas só até 2032. Depois, quando chegar em 33, a gente vale menos, porque se tiver tudo automatizado, tudo integrado ao financeiro, o que eu preciso fazer? Qual vai ser a relevância do contador, do tributarista? Ela passa a ter uma relevância menor sobre estes aspectos e muito maior sobre o aspecto do negócio, da tomada de decisão e da estratégia. Então, nós temos um esforço muito grande em fazer uma boa transição, aprender muito sobre a reforma tributária e a implementação dela, e, ao mesmo tempo, nós nos prepararmos para o que vem depois. Então, isso tem preço, isso tem que ser cobrado, isso tem que ser valorizado sobre a perspectiva intelectual e não só operacional. Então, eu vejo a reforma como uma grande oportunidade para que os contadores ganhem mais dinheiro, porque eles vão ofertar BPO financeiro, que passa a ser mais importante, eles vão trazer questões de gestão que não estavam antes sobre o radar do empresário, do empreendedor. Nós vamos trazer questões de sistemas, de cultura, de treinamentos. Então, são muitas as oportunidades para que a reforma tributária gere novas linhas de receita para um escritório de contabilidade. Eu acho que ontem a gente conversou também um pouquinho com a Geni sobre, a gente tem no Atua DP muita questão do DP rumo ao erro zero, né? Se a gente for pensar isso na área tributária e trouxer o que precisa ser feito, o que você diria, Carla? Precisa estudar, é lógico, né? Mas será que a visão do dono da empresa de contabilidade com relação a isso não pode ser um impeditivo? A gente também pode ver muitos talentos saindo, abrindo seus próprios negócios. Como é que você vê isso? Eu vejo que sim, porque assim, ó, é uma grande oportunidade. A maior oportunidade, eu acho que desde que eu entrei nessa área, é a reforma tributária. E tem gente que vai agarrar essa oportunidade, com certeza, e deve, né? Então, a partir do momento que aquela pessoa que está estudando, que sabe tudo, que tem ideias às vezes muito boas para ajudar o escritório nessa mudança, né, de se tornar mais gestor, de ajudar o cliente lá na frente, porque alguém vai ter que contar a historinha do débito e do crédito. Vai ser muito mais complexo eu entender todo esse crédito financeiro e não é mais escritural. Se não tiver alguém que saiba, entenda, que tenha novas ideias, que traga novas ferramentas para dentro do escritório para poder crescer, assim, ele vai ver que ali não tem futuro. Então ele vai para aí, ou ele vai se juntar com um colega, vai abrir o escritório dele, ou ele vai para uma grande empresa. Oportunidade para quem tem talento, eu vejo que não vai faltar. Agora, para quem não tem e para quem não quer, realmente talvez seja o momento de repensar o que quer da sua vida. Olha, só queria voltar um pouquinho ali sobre a valorização do profissional. Eu enxergo o contador similar ao advogado, né? Então, nós temos a cultura aqui no país de olhar para o advogado e achar que ele é a lei. Não, o advogado não é a lei. Ele não é ele a lei. Mesma coisa o contador não é o governo, né? Mas você pode usar o advogado da forma certa ou errada. Qual é a forma certa? Consultoria, de prevenção, para que você não precise do advogado da pior maneira possível, que é quando a coisa estoura e tem que fazer uma defesa, né? Mesma coisa o contador. O contador, quando você usa ele só para quando a bomba estoura, ele não vai resolver, assim como o advogado também não, né? Vai ser muito mais árduo, vai ter que defender, vai ter que fazer todo um trabalho. Se você usa a contabilidade de forma consultiva, sem olhar o contador como governo, e sim como uma peça fundamental, estrutural da sua empresa, você começa a trabalhar de forma correta, né? É assim que eu enxergo os profissionais. Eu acho que é aí que vem a valorização, sabe, Lucas? Sem dúvida, Ayrton, sem dúvida. Esse paradigma, né, entre o advogado e o contador é curioso, porque muitas vezes o advogado consegue trabalhar menos e ganhar mais.
né? Ele entrega menos e ganha mais. Por que isso acontece? Né? Por uma questão de posicionamento, de postura que se criou ao longo do tempo, de que há esse trabalho consultivo, e o consultivo vale mais. Né? Então, por que não o contador ser o consultivo? Por que não o contador ser o preventivo? O contador ser aquele apoio para o braço direito do empresário? Ele tem muito mais conhecimento para isso, inclusive, porque ele domina os números, ele domina a história, ele conhece muito mais da empresa do que o advogado. Então, Sim. isso é uma mudança de paradigma, né? A maneira como nós olhamos para a atividade e para a profissão em si. Acho que é isso que está faltando ainda para o contador, que a reforma tributária vai provocar, com certeza. Com certeza. Quero dizer para você que está aí nos assistindo, link aqui no chat para o Upgrade Contador, para você entrar na nossa comunidade de avisos. Em breve a gente vai abrir para você poder comprar o seu ingresso. Os primeiros lotes têm um valor menor, é mais acessível, tem mais vantagens. Então, se você quer garantir a sua vaga no Upgrade Contador, entra nesta comunidade, vai lá no site, o link está aí, preenche seus dados, entra na comunidade no WhatsApp, é uma comunidade de avisos, só os administradores enviam mensagens e ninguém tem acesso aos seus contatos, tá? Então não é um grupo de conversação. Entra lá e fique sabendo em primeira mão de tudo que vai acontecer no Upgrade Contador, dia 22 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina, no Teatro Carlos Gomes. É uma segunda-feira que vai ser de muito conhecimento. Se você está gostando do que você está vendo aqui nas nossas lives de aquecimento, com quem vai estar lá palestrando, fazendo os painéis principais, você se prepara, que você vai sair daquela segunda-feira rumo a muita mudança, decisões estratégicas importantes que precisam ser tomadas agora e não depois. Está vendo a urgência dessa questão da reforma tributária? Você já começou a se movimentar? Se você não viu desde o início, assista novamente esse vídeo aqui, gente, está muito bacana. Assista os outros vídeos de live do Upgrade Contador e em breve a gente tem mais, tá? Magda, pessoal que está vindo de fora, estou recebendo muito WhatsApp, pessoal do Mato Grosso, São Paulo, logicamente, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Rio Grande do Sul, aí, Paraná. Pessoal que quer vir no evento, vai vir no evento. Então, pessoal, de se ligar que o evento vai ser numa segunda-feira, né? É o dia, vamos dizer assim, o dia mais corporativo da semana, né? A segunda-feira. Então, assim, o nosso evento vai ser na segunda-feira, porque é o dia 22, né? O dia 22 de setembro, que é o dia do contador. Então, são várias coisas aí que estão envolvidas. Vem para Blumenau, uma cidade turística, cidade linda, maravilhosa. Nosso aeroporto aqui é o aeroporto de Navegantes. Desce em Navegantes, vem para Blumenau. O aeroporto de Navegantes é o mesmo aeroporto de Balneário Camboriú, fica a 20 quilômetros, Balneário Camboriú do aeroporto de Navegantes. O Beto Carreiro fica do lado ali, 5 quilômetros do aeroporto de Navegantes. E Blumenau, Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Vem na quinta-feira, na sexta-feira, para Santa Catarina. Vem aqui na sexta-feira visitar a SCI, conhecer a nossa empresa, ver a fábrica de software funcionando. Vai ser um prazer receber vocês aqui. É uma grande oportunidade, né? Passar um final de semana. Setembro já não é mais tão frio, para quem não gosta do frio, né? E Blumenau é uma cidade turística, uma cidade tecnológica, cidade linda, né? É a cidade onde é a matriz da SCI, graças a Deus. Né? Não sou blumenauense, não sou catarinense, mas amo essa cidade, essa terra aqui, pelo povo e pela segurança que existe. Você pode andar com a sua família na rua, com o seu celular. É um outro Brasil. Vem para Blumenau, que vale a pena. Né? Aqui vai acontecer esse evento que a gente está trabalhando com o maior carinho. Né? E, cara, vem aproveitar um pouco a cidade também. Né? Não vem só para o evento, não faça só bate-volta, não. Vem com a família, aproveita aí. Pessoal, vamos para nosso fechamento aqui, né? Antes da gente encerrar, quero dizer para vocês que na próxima terça-feira tem mais, dia 3 de junho, às 16 horas, a gente vai receber o Cleison Borges e o André Borges aqui na SCI para falar sobre os síndicos, sistema de gestão condominial, que está revolucionando a administração de condomínios com mais controle, produtividade e integração. Então, vai ser no dia 3, terça-feira da semana que vem, às 16 horas, mais uma live de aquecimento do Upgrade Contador, tá? Lucas, eu queria te fazer uma pergunta de fechamento já. Me diz uma coisa, qual o risco de internalizar a contabilidade frente à reforma tributária, das empresas começarem a pensar em internalizar a contabilidade?
Muitas empresas já estão pensando nisso, Magda, mas elas pensam para 2033. Então, até lá tem muito tempo, dá para ganhar muito dinheiro ainda, porque vejo exatamente o movimento oposto durante o período de transição. É a empresa cada vez terceirizando mais e não internalizando. Então, mesmo nas grandes empresas, já se discute isso. Como passar isso para um terceiro fazer, para que tenha mais especialidade, para não perder o foco, para ter que conviver com os dois sistemas. Né? Então, nós vamos conviver até 2032 com os dois sistemas tributários, majoritariamente. Isso traz um grau de complexidade altíssimo e de riscos também. Então, transferir isso para o escritório pode ser muito positivo. Então, o que eu acredito de internalização é para 2033 e não para agora. Muito bem, Lucas, obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu, sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Carlinha, Valeu, Lucas. recado final aí para o pessoal. Recado final é venham, né? Dia 22 a gente vai estar aqui esperando vocês. Acredito não, né? Eu tenho certeza, vai ser um dia de muito conteúdo, vai ser algo realmente bem diferente, bem especial e que o pessoal vai sair com outra visão, né? Principalmente da reforma tributária, né? Que a gente vai trazer bastante coisa interessante. Muito bom. Wellington, para a gente fechar aqui. Cara, sim, ó, acho que é uma grande oportunidade, a gente já falou muita coisa aqui já hoje, né, Magda? O evento tá aí, gente, né? Estamos fazendo com dedicação, uma equipe, estamos com uma equipe, toda a equipe do Sescom, Blumenau Vale Europeu, a equipe de marketing da SCI envolvida. Cara, não resta dúvida, assim, ó, tá tudo pronto. Agora só falta você vir, né? Porque tá tudo pronto. A gente já tem todas as pessoas que vão palestrar, que vão fazer o painel, os painéis já estão acertadas, né? As atrações culturais, o local, né? Outra coisa assim, ó, Lucas, por exemplo, quer ver o que acontece nos eventos? O evento é assim, né? Tem uma palestra, aí abre a porteira, sai todo mundo correndo e vai lá comer naqueles, né? Nos corredores, parece uns coxos, e fica todo mundo lá né? Brigando para pegar uma coxinha, né? No nosso evento não vai ser assim, vai ser comida 24 horas. O cara está no meio de uma palestra, está com fome, ele vai lá, come, volta, não tem essa de horário marcado para comer, que eu acho aquilo péssimo, né? As pessoas ficam lá, aquela bagunça, e outra, ninguém está interessado na feira, ninguém está interessado em mais nada, e só em comer, enfim. Não, então assim, vai ter o tempo todo, né? Comida, tá com fome, vai lá, come, volta, vai para o evento, não tem essa obrigação de ser em 10 minutos, né? Tu tem que comer em 10 minutos, senão não vale. Então, também é outra coisa que a gente está acabando no nosso evento. Que legal. São Parabéns, detalhes, hein? são detalhes. Eu já tinha adorado o negócio do crachá, hein, Wellington? Já adorei o crachá em casa. Agora. Isso aí foi ideia da Magda. Essa do crachá é ideia da Magda. Genial. Gente, parabéns. é muito ruim ficar na fila, né? Mas assim, mesmo. ó. E são coisinhas que a gente, ao longo de muitos eventos, a gente vai percebendo que tem coisa que não precisa, né? Não precisa passar por isso. Então, gente, se você gostou de tudo que a gente discutiu até agora aqui, vai ter muito mais durante o Upgrade Contador. E a gente quer que você se comprometa aí com o futuro da sua empresa, né? Se compromete com o futuro da tua empresa. Você precisa fazer algumas mudanças muito significativas. E todos os palestrantes, todos os participantes que vão estar no palco do Upgrade Contador, eles vão com esse pensamento para levar algo prático para você. Todo mundo que está lá não está só palestrando, não está só trazendo conteúdo, são pessoas que vivem essa realidade, que têm que enfrentar clientes assim como você e que têm tido resultados muito bons. Então, a gente quer trazer experiências do que deu certo, do que deu errado, para você encurtar o seu caminho, entende? Então, no dia seguinte, você já consegue pensar estrategicamente e tomar decisões importantes aí para sua empresa. Esse é o Upgrade Contador. A gente se vê em breve, terça-feira, hein? 16 horas. Eu espero vocês aqui junto com o Wellington. Tchau, obrigada, Lucas. Obrigada, Carla. Obrigado, obrigada, Lucas. Wellington. Obrigado Valeu. novamente, Lucas. Tchau, Grande obrigado. abraço. Prazer. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.